Vale Luangwa, na Zâmbia. Um dos lugares selvagens mais bonitos da África. A vida aqui se expressa em duas estações, muito diferentes. A úmida e a seca. E a estação seca é uma das mais difíceis que se pode imaginar. São 7 meses sem quase nenhuma chuva e temperaturas elevadas. Os animais têm que lidar com o desaparecimento dos poços de água e um calor escaldante. Este ano parece ser o mais difícil de todos. As mudanças climáticas globais estão atrapalhando as estações em todos os lugares. Grandes e pequenas criaturas se enfrentam e competem por comida e espaço. A cada dia, fica mais difícil sobreviver. Mas há vencedores também. A estação seca oferece uma recompensa para quem está pronto para explorá-la. A grande seca. A seca começa. – 25.000 hipopótamos chamam o rio Luangwa de lar. A maior população de hipopótamos do mundo está aqui. Seus grupos são conhecidos como manadas. Eles se espalham ao longo do rio, que ainda é fundo o suficiente para que eles possam submergir confortavelmente. E, por enquanto, ainda existe bastante espaço para eles ficarem fora do caminho um do outro. Eles se comunicam constantemente. As buzinas provocam uma série de conversas, chamadas de cadeia de coro. Esse coro percorre todo o grupo ao longo do rio. É uma maneira amigável de deixar outros hipopótamos saberem quem é quem e até onde vão os limites da manada. Um macho dominante é conhecido como o oficial da praia. Ele tem mais de 20 anos e controla um território ao longo de 100 metros deste rio. Sua manada é composta por cerca de 30 hipopótamos, principalmente fêmeas e filhotes. E alguns machos mais jovens que ele tolera, desde que não haja competição. O membro mais jovem da manada é um filhote de 1 mês. Ela pesava quase 45 quilos ao nascer e, com sua dieta de leite, ela está crescendo rapidamente. Mas ela nasceu em uma época difícil do ano. O vale está secando e o santuário do rio diminuindo. É meio de julho. Não chove há 2 meses. A estação seca começou, mas o pior ainda está por vir. Com 700 quilômetros de comprimento e 100 quilômetros de largura, o Vale Luangwa, na Zâmbia, fica no final do grande Vale do Rift, da África. O que torna esse rio tão especial é a colcha de retalhos de habitats. Pradarias férteis são rodeadas pelas sombras das árvores e das exuberantes lagoas. É uma intricada rede de bairros que oferece casas para uma incrível variedade de vida. No coração de tudo isso está o rio Luangwa.
dos maiores rios não represados de toda a África. É a linha de vida do vale. Nesta época do ano, o rio já está medindo a metade do tamanho de quando mediria na estação chuvosa. Na paisagem seca, ele atrai animais a quilômetros de distância. Centenas de espécies dependem dele para sua sobrevivência. Toda a estação seca aqui é difícil. Pode durar 7 meses, de maio a novembro, praticamente sem chuva e temperaturas elevadas. Mas este ano, a seca será ainda mais extrema que o normal. É um ano de El Niño. Esse fenômeno climático global é desencadeado por mudanças nas correntes de água quente no Oceano Pacífico. Seus efeitos alcançam o planeta todo e, na África, podem intensificar as condições de seca. O rio Luangwa faz um zigue-zague igual a uma cobra. Enquanto ele serpenteia através do vale, a areia macia oriunda da erosão nas bordas da margem é depositada no interior do rio. Com o tempo, essas grandes curvas são cortadas e passam a ser pequenas lagoas de água morta e uma lembrança do curso antigo do rio. Essas lagoas são oásis de vida. E uma das razões pelas quais o Vale de Luangwa possui uma abundância de vida selvagem. Algumas lagoas já secaram, mas esta ainda está grande, com quase 1 quilômetro de comprimento. E ainda com muita água por aqui. A pístia, ou repolho d'água, cresce em todo o pântano da África. É uma das plantas de água mais prolíficas do mundo. Flutua na superfície e suas raízes balançam nas profundezas abaixo. É um paraíso para insetos aquáticos. As larvas vivem entre as raízes submersas e os milhares de besouros saltadores adultos se alimentam das folhas suculentas. Eles, por sua vez, são alimento para centenas de pássaros. Os jassanãs têm proporcionalmente os dedos mais longos do que qualquer ave do mundo. Quase 20 centímetros de ponta a ponta, de frente para trás, 2/3 do comprimento de seu corpo. Eles andam sobre o tapete de vegetação sem afundar, espalhando todo o seu peso na ponta dos pés. Jassanãs não podem mergulhar fundo com seus bicos curtos, mas eles aprenderam a tirar vantagem de outro morador da lagoa. Um hipopótamo é um posto de alimentação móvel. A vegetação retirada da água dá às jassanãs acesso aos invertebrados que ficam escondidos no sistema radicular dos hipopótamos que eles não poderiam alcançar. Além disso, o hipopótamo não parece se importar em dar caronas.
Este hipopótamo já está velho. Ele vive uma vida tranquila, longe do barulho e do alvoroço das outras manadas do rio. Mas sua grande lagoa não vai durar para sempre. É o fim de julho e as temperaturas do meio-dia estão começando a passar dos 25 graus Celsius. Uma grande quantidade de água evapora todos os dias. Agora, a lagoa ainda é funda o suficiente para ele submergir, mas o hipopótamo terá que se mover. Muitas das planícies do vale são antigas lagoas assoreadas. Foram formadas quando o curso do rio mudou. Elas são uma prova da paisagem dinâmica. O solo aqui é fértil, regado pelas colinas vulcânicas do norte. E a grama nutritiva alimenta centenas de bocas. O puco e a impala têm bocas pequenas e lábios flexíveis que são perfeitamente adequados para roer grama curta. Mas eles não têm as planícies só para si. A grama compõe metade da dieta de um babuíno. Mas eles se alimentam de maneira muito diferente do antílope. Eles usam dedos hábeis para pegar hastes e puxar os rizomas. Babuínos e antílopes competem por recursos, mas ter olhos e ouvidos extras fazem o compartilhamento valer a pena. Muitos animais que pastam atraem predadores famintos. Mas os babuínos têm uma excelente visão e a habilidade para conseguir um vantajoso ponto de vista em uma árvore. O antílope tem uma audição aguda e um olfato eficiente. Desse jeito, eles têm o que precisam para se defender. Todos se beneficiam com os gritos de alarme um do outro. Um leão em patrulha não conseguirá surpreendê-los quando o telégrafo do mato entrar em ação. Até os gigantes da África fazem uso das planícies férteis. A ponta da tromba de um elefante é tão sensível quanto o dedo de um ser humano. Escolher uma folha de cada vez é uma maneira lenta de coletar os 300 quilos de comida que eles precisam comer em um dia. Mas na estação seca, qualquer lanchinho já ajuda. Este filhote tem apenas 2 anos de idade, mas ele já andou centenas de quilômetros. Uma manada de elefantes está sempre em movimento. Se eles permanecerem em um local por muito tempo, acabarão com o suprimento de comida. As florestas do vale são compostas por mais de 300 espécies de árvores. Todas com suas próprias estratégias para sobreviver à estação seca.
Os bosques de ébano nunca se encontram muito longe do rio. Suas longas raízes tocam nas águas subterrâneas. A área de superfície das pequenas folhas de uma árvore de acácia ajuda a minimizar a perda de umidade para que possam crescer com mais água. Mas a adaptação mais impressionante é encontrada em uma floresta de Mopane. Todo ano, ela se transforma no país das maravilhas de outono. É o começo de agosto, ainda início da estação seca. Mas essa floresta fica a vários quilômetros do rio. A água é escassa. Cada árvore Mopane corta o suprimento de umidade e nutrientes para suas folhas. Sem o pigmento verde, a clorofila, as folhas ficam douradas e caem, do mesmo jeito que o outono do hemisfério norte. As folhas que caíram formam um tapete e criam um novo habitat no chão da floresta. Certos padrões desenhados na areia dão ao seu criador o nome de melolonta. Mas não há nada de gracioso neles. Com um tamanho menor que a metade da sua unha, esses insetos em forma de larva e linhas em suas asas são predadores vorazes. Mandíbulas enormes em forma de pinça são armas cruéis, perfeitas para agarrar presas. Suas proezas de caça deram origem a seu outro nome, formiga-leão. Cada um desses assassinos em miniatura cava um pequeno buraco com cerca de 5 centímetros de profundidade. É cuidadosamente construído para que os lados estejam em um ângulo crucial. Eles entrarão em colapso ao menor distúrbio. Tudo o que ele precisa fazer agora é esperar. As formigas são encontradas em todos os habitats do mundo, exceto nos polos, mas recompensam estando em peso aqui nos trópicos. Quase 25% de todas elas moram aqui. Elas são muitas e são presas ideais. Esta formiga se arrisca heroicamente pela liberdade. Mas não é fácil escapar da esperteza de uma formiga-leão. Arremessar areia desestabiliza as paredes do buraco. A injeção de veneno paralisa sua presa. E as enzimas digerem a formiga de dentro para fora. A formiga-leão suga sua refeição como se estivesse bebendo suco com um canudo. E quando acaba,
joga a caixa fora vazia. Mas o lixo de um é o tesouro do outro. Os tecelões de sobrancelha branca removem tudo o que encontram no tapete de folhas, desde insetos a sementes. Eles procuram por comida em bandos, mas nessa época do ano fica mais difícil de encontrar comida. E por isso, eles estão ficando cada vez mais intolerantes com os vizinhos. As brigas são de curta duração. Esses pássaros gregários são um modelo de vida comunitária. De fato, eles têm um dos sistemas sociais mais incomuns do mundo das aves. Quando a hora de procriar chegar em alguns meses, um par de alfas será o único pássaro do grupo a pôr ovos. O resto do bando ajudará a criar a ninhada. É um pouco como uma pequena matilha de lobos. Cada tecelão tem seu próprio ninho para se alojar. Mas toda a turma também ajuda a construir. Os ninhos podem parecer confusos, mas estão em constante estado de reparo. É um projeto de reforma de casa que nunca termina. Os ninhos estão todos do mesmo lado de uma árvore, em uma posição cuidadosamente escolhida para que recebam a quantidade certa de sol de manhã e fiquem protegidos do vento. Ter duas entradas é um recurso de segurança. Em caso de emergência, você sempre pode abrir a porta dos fundos. Chegamos ao final de agosto. 4 meses de seca implacável. Está ficando mais difícil para o hipopótamo encontrar no rio profundeza suficiente para submergir. Suas costas expostas são irresistíveis para os pica-bois. Esses passarinhos comem tudo o que conseguem pegar do mamífero hospedeiro: carrapatos, cera, pele morta. Remover os parasitas é um favor que esses pássaros fazem aos hipopótamos. Mas os pica-bois não param por aí. Eles mantêm feridas abertas propositalmente e se alimentam da carne viva. Quando a bicada incomoda, você precisa dominar a arte do movimento de cauda. Esses pássaros traquinas não parecem se importar em tomar um banho. E se tudo falhar, um mergulho removerá até os mais teimosos, que teimam em se segurar.
Mas não importa. Sempre haverá outro hipopótamo para pular em cima. Nesta época do ano, a estação seca realmente tomou conta. A irritação dos hipopótamos é agravada pela diminuição dos níveis de água. Menos água significa menos espaço. As manadas vizinhas ficam espremidas. Os oficiais da praia começam a ficar irritados com outros machos se aproximando de seus haréns. As tensões estão aumentando. E quando um macho rival entra em seu caminho, o macho dominante perde a calma. A mãe deve manter seu bebê por perto. 3 toneladas de hipopótamos bravos poderiam facilmente pisar em um pequeno filhote. Desta vez, foi só um desentendimento. Mas é um sinal claro de que mais problemas estão por vir. O rio continuará a diminuir e os hipopótamos ficarão ainda mais espremidos. Mas para alguns, a diminuição de tamanho do rio traz oportunidades. As margens expostas são o local perfeito para os abelharucos de testa branca construírem seus ninhos. Cada colônia é dividida em vários clãs. São famílias ampliadas que mantêm relacionamentos íntimos. Os pares acasalam por toda a vida e compartilham a tarefa de incubar seus ovos. Um único abelharuco pode comer 250 insetos em um dia. E cada um traz comida para o parceiro que fica no ninho. Mas nessa sociedade, a cooperação vai um passo além. Nem todos os pássaros se reproduzem todo o ano, e aqueles que não têm uma ninhada para criar agem como ajudantes para aqueles que têm. Mas sempre há alguém que não joga segundo as regras. Roubar a caça de outra pessoa é uma maneira fácil de conseguir uma refeição rápida, mas também é uma forma de provocar uma briga. A invasão do território de um clã rival pode resultar em ataques de luta de bico que duram vários minutos. Mas a vantagem de viver em clãs é que sempre há alguém por perto para encerrar a briga. É o começo de setembro. A chuva é uma lembrança distante. E as temperaturas do meio-dia começaram a subir acima de 30 graus Celsius. As lagoas estão diminuindo rapidamente. O hipopótamo mais velho é teimoso e não se mexe, mas seu tempo está acabando.
Ele aguentará o máximo que puder, mas será forçado a se mover quando a água desaparecer completamente. Javalis africanos aproveitam a lama fresca. Se jogar na lama ajuda a desalojar os parasitas, mas também é uma das maneiras mais eficientes de se refrescar em altas temperaturas. Javalis são parentes distantes do hipopótamo e, assim como seus primos, não têm glândulas sudoríparas. Cobrir a pele nua na lama pode diminuir a temperatura do corpo em até 2 graus Celsius. Esta lagoa minguante é uma das poucas no vale que ainda mantém água. É um imã de vida selvagem. Quando os alimentos passam a fornecer pouco líquido, a impala precisa se hidratar diariamente durante a estação seca. Elas vão à lagoa na parte mais quente e segura do dia, quando a maioria dos predadores está deitada na sombra. Ainda é um momento estressante. Para o búfalo robusto, que pode pesar até 1 tonelada, a caminhada pela lama até a água pode ser traiçoeira. A lama é funda e pegajosa o suficiente para prendê-los. Mas o desejo desesperado de saciar a sede os leva adiante. Um cardume de bagres já está preso. O hipopótamo os prendeu sem querer. A água é muito rasa para cobri-los completamente. Eles lutam para manter suas brânquias submersas. As cegonhas de marabu perceberam o movimento. Conhecidas como aves funerárias, essas cegonhas esquisitas e de aparência bizarra geralmente são comedoras de animais mortos. Mas elas estão sempre prontas para explorar qualquer oportunidade para uma refeição. No entanto, seus bicos de 30 centímetros de comprimento não são feitos para lidar com presas como essa. Seus hábitos alimentares desajeitados atraíram outro oportunista. Uma jovem águia pescadora africana. Esta é uma chance para ela praticar uma tática que lhe garantirá uma boa posição no futuro, roubando comida. As cegonhas marabu têm quase 1,5 metro de altura e têm a maior envergadura de qualquer ave terrestre do mundo, até 3 metros. Elas são oponentes formidáveis. Mas essas águias pescadoras estão armadas com garras afiadas e estão ficando boas a usá-las. Não há honra entre ladrões. Os
Os irmãos da águia tentam roubar as refeições já roubadas do outro. As águias são piratas acabadas. Nem mesmo os pais deixam de roubar comida de seus próprios filhos. É um mundo difícil lá fora. E quanto mais cedo essa lição for aprendida, melhor. Nas planícies, a estação seca está cada vez mais forte. É meio de setembro e o chão está cozinhando de tão quente. A família dos elefantes está a caminho do rio. O bebê ainda depende muito do leite de sua mãe. Ele vai mamar por pelo menos mais 2 anos. Ele precisa beber 12 litros por dia e, à medida que a estação fica mais seca, sua mãe fica sob enorme pressão para produzir leite suficiente. Eles já beberam neste trecho do rio muitas vezes antes. Mas desta vez, eles não estão sozinhos. Do outro lado do rio, há um segundo grupo. Eles procuram por comida longe, na ribanceira. Mas não há nada para beber lá. Na estação chuvosa, o poderoso Luangwa corre amplo e profundo, uma barreira que separa a margem leste da oeste. Mas agora a água que os separa está tão escassa que só é suficiente para cobrir os tornozelos. As duas famílias se avaliam. As trombas dos elefantes são compostas com milhões de sensores olfativos e possuem 5 vezes mais genes receptores de cheiro que os humanos. De fato, eles têm o melhor olfato do reino animal e podem reconhecer os indivíduos pelo seu odor. Os novos elefantes são, na verdade, velhos amigos. Eles não se veem há meses. Mas, como diz o velho ditado, os elefantes nunca esquecem. Tocar as trombas é como um aperto de mão. E descansar sua tromba uma na outra é o jeito dos elefantes se abraçarem. As amizades entre elefantes podem durar a vida toda.
Na colônia de abelharucos de testa branca, os recém-chegados não são tão bem-vindos. Todos os anos, durante a estação seca, os abelharucos carmim viajam centenas de quilômetros da África do Sul, Congo e Tanzânia para se reunir no Vale Luangwa para procriar. Estes são os primeiros a chegarem, algumas centenas de pássaros. Mas no próximo mês, milhares chegarão. Os pequenos testas brancas são superados em número e peso, mas não estão aceitando essa invasão. É imperativo que eles defendam suas tocas desses demônios vermelhos. Por fim, uma trégua desconfortável é fechada. Os carmins podem ficar, mas precisam construir seus próprios ninhos. A areia é fácil de escavar se você tiver as ferramentas certas. Seus bicos curvos funcionam como picaretas. Seus dedos com garras fortes tornam seus pés perfeitos para cavar. As penas fortes da cauda se apoiam contra a parede do rochedo enquanto eles cavam, os ajudando a manter o equilíbrio. Eles afundam 2 metros ou mais na areia para ter um local fresco e seguro para pôr os ovos. Mas os carmins terão um árduo trabalho para coletar comida na época mais quente e mais difícil do ano. É o fim de setembro. Não chove há mais de 5 meses e as temperaturas atingem um pico de 37 graus Celsius por dia. Este ano, as condições do El Niño no Pacífico causaram uma seca ainda mais agressiva do que o normal. Os poços de água estão desaparecendo quase um mês antes que os do ano passado. Na última das lagoas, a lama espessa é tudo o que resta. As borboletas se reúnem para absorver minerais e sugar a última umidade do solo. Mas por trás delas, outras criaturas com asas chegam. Abutres. A visão deles é tão boa que eles conseguem identificar uma carcaça a vários quilômetros de distância. A lama pegajosa fez um búfalo de vítima. Durante o voo, os abutres procuram por sinais para saber se outros também encontraram a refeição. 1 ou 2 aterrissagens para comer provocam uma reação em cadeia e outras dezenas deles chegam em minutos. Uma grande quantidade de abutres pode devorar uma carcaça dentro de 1 hora. Engolindo quase 1 quilo de carne cada,
1/5 do seu peso em uma sentada. Seu ácido estomacal é tão corrosivo que mata a maioria das bactérias, tornando-os imunes a toxinas que existem na carne em decomposição. A exuberante casa da Lagoa dos Hipopótamos se foi. Não resta nada além de uma armadilha para uma morte enlameada. Se ele ficar, ele pode sofrer o mesmo destino que o búfalo. Ele não tem escolha, a não ser arriscar-se no rio, onde o confronto com machos dominantes agressivos é inevitável. Ele terá que lutar ou morrer. A estação seca está longe de terminar. Pode demorar 2 meses ou mais até o vale ver uma chuva novamente. O jovem elefante lutará para acompanhar a manada, pois precisa viajar mais e mais para encontrar comida suficiente. Mas as novas oportunidades se apresentarão a alguns deles. Já que os animais se reúnem em torno dos últimos dos recursos que ainda existem, esse é um ótimo momento para os predadores. Sempre há vencedores e perdedores no Vale de Luangwa.